dia me deu vontade de colocar um tênis e sair pra correr. Então eu coloquei o primeiro tênis que tinha aqui em casa e fui correr na praia. Esperar que algum dia as coisas vão simplesmente se resolver sozinhas, porque elas não vão. Oi, eu sou a Olga, eu tenho 26 anos, esse ano eu quero fazer minha primeira meia maratona e eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre como foi minha história com a corrida. Comecei a correr mais frequentemente, assim, em agosto de 2023. Foi bem na época que eu comecei a consumir conteúdo de corrida na internet, eu consumia muito no TikTok. E um belo dia me deu vontade de colocar um tênis e sair pra correr. Então eu coloquei o primeiro tênis que tinha aqui em casa e fui correr na praia. E assim, foi ótimo, fiquei super feliz que eu tinha, sei lá, conseguido correr 2 km sem parar pela primeira vez. E eu fui bem devagarzinho, assim, foi muito divertido. Ia ter uma corrida na empresa do meu namorado de 5 e 10 quilômetros que ia ser em novembro. E aí eu conversei com ele e a gente achou legal se inscrever e fazer. Minha ideia era fazer os 5 quilômetros sem caminhar, né? Então eu comecei a sair esporadicamente pra correr 2 vezes na semana. Então eu fazia. Tipo, eu saía de casa e corria 3 quilômetros na quarta-feira. Aí no domingo eu ia e corria. Tipo, fazia 5 quilômetros ou menos ou mais, e segundo vozes da minha cabeça. Chegou o dia dessa prova, eu consegui fazer os 5 quilômetros sem correr, e aí eu decidi que eu queria fazer outra prova, eu fiquei super animada. E resolvi me inscrever para minha próxima prova e já procurei uma assessoria, porque eu já queria melhorar esse meu tempo e fazer as coisas de uma forma mais controlada e que fizesse sentido, né? Pra eu não só sair e correr 5 km todas as vezes, porque, assim, na minha cabeça isso não ia funcionar e realmente não ia funcionar tão bem, né? E uma coisa interessante também foi que eu comecei a correr mesmo com o tênis que tinha, só que ele começou a escorregar, ele não tinha um amortecimento legal, porque ele era um tênis, assim, de caminhada, de academia. E na semana dessa primeira prova, meu namorado comprou meu primeiro tênis de corrida, e ele era um tênis de entrada da Olímpicos, e era realmente pra eu ver se eu gostava da corrida e o quanto que eu conseguia encaixar na minha rotina e se eu realmente ia gostar de fazer. E eu realmente gostei de fazer. E eu comecei, assim, a fazer muitas coisas que faziam sentido pra mim. E eu comecei a trocar um pouco as minhas prioridades da vida, porque, assim, desde que eu comecei a trabalhar em 2020. Eu tinha 21 anos, mais ou menos. E aí, desde então, assim, tudo que eu estudava, tudo que eu fazia era relacionado ao meu trabalho. Eu gostava muito do que eu trabalhava. Só que eu meio que vivia para o trabalho. Então, foi bem a época do home office também. Então, eu tinha uma dificuldade de separar o ambiente do trabalho do ambiente da minha vida pessoal. Então, eu trabalhava muito, eu trabalhava muitas horas. E meus objetivos pessoais, eles estavam muito vinculados aos meus objetivos no trabalho. Então isso, assim, você não pode ter como todos os seus objetivos de vida o seu trabalho. Então a corrida ela me ajudou a enxergar muito isso e enxergar que eu podia ter outras possibilidades, outros objetivos e outras coisas que eu podia fazer que iam ser melhores para minha saúde e que iam me fazer mais feliz do que simplesmente trabalhar. Desde que eu comecei a correr, eu já comecei a correr 10 quilômetros. No ano passado eu fiz um ciclo para correr 15 quilômetros. E assim, sempre o ciclo, o processo, ele pode ser muito difícil, porque de qualquer forma você tem que fazer um treino mais difícil, você tem que correr numa velocidade mais difícil, você tem que correr uma distância que você nunca fez e que dificilmente vai ser fácil, mas você atingir esses objetivos é muito gratificante, porque muitas vezes na corrida é a gente contra a gente, então é a gente superar o nosso tempo, é a gente superar o nosso máximo de distância, e isso de uma forma responsável, né? Claro. E eu entendo também que a corrida não é um esporte que todas as pessoas amam e que todo mundo vai gostar e que é maravilhoso, mas dentre outros esportes, ele é um esporte que é muito acessível, porque pra você iniciar, e eu estou falando de iniciar mesmo, não é você buscar, quero, sei lá,
Mas tem pessoas que fazem, né? Correr 10 quilômetros com um tênis de solado reto, um tênis que não é pra corrida. As pessoas podem fazer isso, mas assim, não é o ideal. O mais importante mesmo é a gente fazer isso de uma forma responsável. E ele é um esporte mais acessível. Existem coisas mais caras, mas é possível fazer ele de uma forma mais acessível também. Então, desde que eu comecei a correr, eu também comecei a me apaixonar por outros esportes. Então, eu voltei a fazer natação. Eu fazia natação na época do ensino médio, mas depois eu parei. Voltei a fazer natação. Eu comprei uma bicicleta, comecei a fazer mais cardio durante a semana. Eu comecei a levar a musculação mais a sério, entrei numa academia e tudo mais. Então, foi um hábito que pra mim puxou muitos outros. E trouxe também melhor na minha alimentação e, assim, nos meus hábitos como um todo, de beber mais água, reduzir o consumo de álcool, esse tipo de coisa. Que são coisas que, se eu quero ter um treino bom na corrida, são coisas que podem vir me atrapalhar. Mas não é uma coisa, eu não vou dizer que, eu tô sempre me alimentando super bem, porque não. Ou então eu nunca consumo álcool, porque também não. Então, assim, eu busco muito o equilíbrio dessas coisas, mas assim, eu penso muito no que são minhas prioridades. Então, agora eu quero fazer uma meia maratona em junho. Então, minhas prioridades hoje estão muito voltadas para minha meia maratona. Então, eu já tô fazendo acompanhamento com um nutricionista já tem alguns meses e eu quero continuar justamente por esse objetivo. Então, regular minha alimentação de uma forma que o meu ciclo de treinos ele seja mais tranquilo, ele seja menos sofrido, porque, assim, fácil não vai ser. A questão é deixar de uma forma mais fácil e que funcione pra mim. Então, o importante não é agora que todas as pessoas correm, não é a corrida pra todo mundo, vai ser muito tranquilo pra todo mundo, não, mas é você encontrar um esporte que te faça feliz e que realmente te preenche, assim, porque hoje em dia eu correr não é um sacrifício pra mim. Às vezes tem uns treinos que são mais difíceis, eu fico sem paciência de sair de casa pra fazer, mas assim, são coisas que eu gosto, então no final eu gosto de fazer. Mas eu não sou aquela pessoa também que, eu nunca me arrependo de ter ido. Às vezes eu me arrependo sim de ter ido, que tem treinos que não encaixam, que é muito sofrimento, tá muito sol, muito calor, pouca água. Assim, não é sempre que é bom, mas no longo prazo, assim, eu fico muito feliz com a minha evolução. Eu acho que tudo que eu alcancei até hoje dentro do esporte são coisas que me deixam muito feliz e muito realizada. E é isso, assim, para você começar, você não precisa do melhor equipamento, você não precisa de tudo que as pessoas supõem que você precisa. Então você não precisa de um gel de carboidrato, você não precisa de uma garrafa maleável para levar pra corrida. E você só precisa realmente começar e ver se é pra você. Porque não adianta a gente começar querendo fazer só porque tá todo mundo fazendo, porque às vezes é uma coisa que não é pra gente. Porque tem pessoas que correm e elas acham a corrida um saco, porque você tá sempre lá fazendo o mesmo movimento, olhando pra frente, e é isso. Então, eu acho muito difícil correr na esteira, por exemplo, porque é um ambiente, assim, muito entediante, porque você não tem o que olhar e você trabalha muito o mental de realmente resistir e passar por aquele processo. Mas é uma coisa que não é pra todo mundo. Mas é legal você conhecer lugares correndo. E então, você sair e ver uma pista enquanto você faz uma corrida são experiências muito legais. Ou então viajar e correr num lugar novo. São experiências muito legais. E ver onde que as pessoas de uma nova cidade correm para conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas. E é uma coisa que o esporte ajuda muito a gente a fazer. Então, a corrida hoje em dia ela me faz ter muita constância no exercício físico como um todo, porque eu continuo indo na musculação para evitar lesões, fazer fortalecimento, e eu comecei na natação porque era outro esporte que eu gostava muito e eu queria retomar isso, e assim, mudou meus hábitos de uma forma geral, assim, de uma forma muito positiva. Que hoje em dia eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada do que esperar que simplesmente continuar fazendo as mesmas coisas vai mudar a minha vida e a minha vida vai ser melhor, porque não vai ser. Não vai um belo dia você acordar e você vai ser mais feliz, sendo que você faz as mesmas coisas todos os dias e são coisas que não te fazem feliz.
Então eu acho que eu encontrei assim, um equilíbrio muito legal na minha vida. E tem pessoas que dizem, ah, mas tipo assim, você só se exercita o tempo todo, não sei o que, mas são coisas que me fazem feliz. Então, se eu acordo de manhã cedo pra fazer uma corrida, é uma coisa que tá me fazendo feliz. E no final do dia eu sei que eu vou gostar de ter feito, eu sei que eu vou gostar de ter ido, eu vou gostar de ver a minha evolução. E isso é o que faz sentido pra gente. Então, não fazer as coisas que pra agradar os outros, né? São as coisas que fazem sentido pra nós. E eu acho que é essa a minha história com a corrida. Então, ela me ajudou muito a mudar meus hábitos de uma forma geral, a assim, ver um outro propósito de vida e coisas diferentes que você consegue fazer no seu dia a dia que não são o padrão, né? Não são o que todas as pessoas fazem, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre pratiquei muitos esportes e tal, eu era uma criança que fazia muitas coisas. E quando eu entrei na faculdade, no ensino médio, sempre tinha 1 bilhão de outras responsabilidades. Eu tava sempre muito cansada, eu não conseguia encaixar isso na minha rotina de jeito nenhum. Então, teve um período do meu estágio que eu acordava às 5 da manhã, voltava pra casa às 1, 4 horas da tarde eu tinha que estar na faculdade e eu saía da faculdade às 11 horas. Que horas que eu ia fazer um esporte? Tipo assim, não cabia na minha rotina naquele momento. Mas foi uma rotina que durou 2 anos. Depois disso, eu não encaixei um esporte, era porque sobrava tempo e eu não estava interessada em fazer isso. E foi uma coisa que eu tive alterações nos meus exames de sangue, eu fiquei com alteração nos meus níveis padrão. E o meu médico, ele conversou comigo e disse, você precisa de uma mudança comportamental mais do que um remédio. Então é você fazer um esporte, você melhorar a sua alimentação. Então são coisas que refletem diretamente na nossa saúde e às vezes a gente deixa passar. Então é a gente realmente aprender a se priorizar e priorizar o que faz bem pra gente, menos do que ficar na inércia de tentar esperar que algum dia as coisas vão simplesmente se resolver sozinhas, porque elas não vão. E é isso. Obrigada por ter assistido, espero que tenham gostado. Se tem alguma coisa pra contar, uma história sua com o esporte, pode comentar aqui embaixo que eu vou adorar ler. Tchau, tchau.